Pode, né? Muito bem-vindas, é um prazer estar com vocês em mais essa edição do nosso encontro sobre educação financeira. No primeiro encontro, a gente falou sobre a importância do planejamento financeiro e hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Marcela Kawauchi, nossa economista-chefe aqui da Lifetime, para contar para a gente três conceitos básicos de economia. E assim, em cada encontro, a gente vai construindo cada vez mais um tijolinho nessa trajetória de educação financeira. É isso aí. Antes da Mai iniciar com essa aula que ela vai dar para a gente hoje, a partir de agora, falar um pouquinho do propósito da Lifetime, né? Da Lifetime W, como ela foi criada e qual que é a nossa qual que é o nosso desejo, né, de cuidar do patrimônio de cada mulher a partir da sua perspectiva de futuro? Então, sempre com o propósito de acolhimento, esses eventos vão acontecer para a gente tirar dúvida, estar num ambiente super saudável aqui de confiança, em que, não entendi, Marcela, repete, a gente está aqui para isso. Então, eu acho que esse propósito a gente vai levar aí durante toda essa jornada nossa do ano de 2026, os nossos encontros online. E quando a gente fala de cuidar do patrimônio, né, a gente não fala só do dinheiro, né? E a perspectiva de cada mulher hoje que está com a gente sempre vai olhar para os investimentos, hoje que a gente vai ter um pouco de educação financeira em relação a investimentos, as estratégias, né, para fazer a melhor construção, o melhor crescimento do teu patrimônio. A gente também vai olhar para os negócios dessa mulher, né? É um suporte para a empreendedora, né, para poder saber se ela está investindo, se ela tem algumas ferramentas no mercado que podem apoiar o crescimento do negócio dela, e nada mais importante do que a família, né? O planejamento também, ele começa com os investimentos, negócio e família. Então, dentro desses três pilares, a Lifetime W sempre vai estar trazendo conhecimento nesses eventos e nos eventos também presenciais aqui dentro da Lifetime. É isso, meninas. Então, hoje, para a gente dar vida para a Lifetime W, a gente tem dois grandes momentos, né? Um é esse, são os nossos conteúdos sobre educação financeira, que acontecem sempre na segunda quarta-feira de cada mês. Vocês, até por estarem participando desse, já vão ser avisadas de todos os próximos pela gente, e fica sempre o convite para que vocês participem e estejam conosco. E nós também temos encontros mensais, e que aí a gente vai focar em falar sobre temas da longevidade. A gente na Lifetime W entende que uma longevidade saudável da mulher, ela está baseada em quatro pilares: na saúde física, na saúde emocional, na saúde social e na saúde financeira. Aqui nesses encontros a gente fala muito sobre a saúde financeira, e nos presenciais a gente fala nos outros três pilares, trazendo especialistas para compartilhar conosco um aprofundamento maior sobre cada um dos pilares, e juntas a gente conseguir também perseguir essa longevidade saudável. E agora, para a gente começar o nosso encontro, eu quero convidar a Marcela Kawauchi, nossa economista-chefe, para nos dar essa aula aqui sobre esses três conceitos básicos de economia. Má, muito bem-vinda, é um grande prazer ter você aqui conosco em mais esse encontro da Lifetime W. Obrigada, Má, obrigada, Maíra, obrigada, Fernanda. Primeiro, eu também quero agradecer muito a vocês duas por terem me chamado. Esse é um programa que eu acho tão bacana, tão importante para a mulher, né? Traz tanto acolhimento, traz um norte em relação aos investimentos dela, e participar disso é um grande prazer. Vocês sabem que eu sou super entusiasta do programa, então estar aqui com vocês é muito bacana. Eu vou compartilhar minha tela, vou fazer aqui uma apresentação. Eu gosto de ter slides para conseguir ali me ajudar a me manter dentro do que eu planejei, e também para, né, ajudar a colocar um pouco de cor no que eu estiver falando. A ideia aqui é falar
como partir do cenário macroeconômico, das variáveis macroeconômicas até os investimentos, fazer esse caminho ali e sem muito economês, tá? A minha ideia fica bem no dia a dia, até para que esse papo seja um papo proveitoso para vocês. Primeiro eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou a Marcela Kawauchi, eu sou economista-chefe aqui da Lifetime, já tem quase 3 anos, uma casa que eu gosto muito, que eu tenho muito orgulho de ser sócia. Estou no mercado já há bastante tempo, são mais de 20 anos de experiência, o que no Brasil nos dá uma experiência ainda maior, né? A gente brinca que economistas no Brasil têm sempre uma experiência muito grande, porque afinal de contas a gente tem muita volatilidade na economia por aqui. Me formei em economia na USP e depois fiz o meu mestrado também em economia na GV, então vocês estão percebendo que é um assunto que eu gosto muito, né? Foi tanto a minha formação da graduação quanto a minha formação no mercado, e eu já passei por várias áreas, né? Pesquisa econômica, riscos e educação financeira também, que é uma área que eu gosto demais. E é claro que eu falei muito do meu papel profissional, mas obviamente não é o papel que eu mais gosto na vida, né? Minha parte preferida da vida é o papel de mãe. Eu tenho um filho de 7 anos que eu tenho certeza que todas as mães falariam a mesma coisa que eu vou dizer aqui, mas é a coisa mais linda do mundo, é a razão da vida da gente, e muitas vezes para a gente é a razão pela qual a gente quer preservar o nosso patrimônio, quer preservar o dinheiro que a gente juntou para conseguir, né, justamente deixar um legado ali, não só o legado do amor que a gente dá para eles, mas também o legado financeiro, que é sempre muito importante. E a ideia aqui hoje com vocês é falar de economia na prática. Como eu falei, eu vou tentar fugir um pouco do economês para não ficar uma conversa chata, para não ficar uma conversa ali, né, muito teórica. A minha ideia aqui é justamente trazer para o dia a dia. E para começar isso, como é que a gente olha a economia, né? O que é o estudo da economia? Muitas pessoas não sabem nem direito o que faz um economista. Um economista, ele olha recursos que no mundo são escassos. Por exemplo, o dinheiro é escasso, é um recurso escasso, a produção é um recurso escasso, afinal de contas, você tem insumos que são escassos e oferta de produtos que também é escasso. O consumo, que é a forma de usar esse dinheiro, esses produtos escassos, é para comprar alguma coisa e também para investir. Como eu falei, o economista olha a forma como esses recursos escassos são usados pelo que a gente chama de agentes econômicos. Esse nome é um nome que a gente coloca na teoria, mas que no fundo agentes econômicos somos nós. São as famílias, as empresas, o governo, afinal de contas, o governo também aloca recursos e até mesmo os outros países. E a economia, ela faz o seguinte, ela pega esses recursos escassos, a forma como esses agentes econômicos alocam esses recursos escassos, e a partir daí saem o que a gente chama de variáveis econômicas, que são aquelas que a gente ouve no noticiário o tempo todo e também aquelas que a gente ouve quando vai falar de investimentos. Aí eu estou falando de crescimento econômico, de inflação, de juros, de taxa de câmbio. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que essas palavras, esses nomes que às vezes parecem distantes da nossa realidade, na verdade são só um rótulo ali para nomear algo que está acontecendo no nosso dia a dia, na vida de todo mundo. E qual que vai ser a minha agenda aqui? A Má falou de passar por três principais variáveis econômicas aqui. E as que eu elegi são PIB, que nada mais é do que atividade econômica, vocês estão vendo que eu já estou começando a traduzir aqui. O IPCA, que é a inflação, e a taxa Selic, que é a taxa de juros. Mas eu tomei a liberdade de colocar uma quarta variável que tem a ver com as anteriores, porque eu acredito que tem muito a ver com o dia a dia de vocês, que é a taxa de câmbio. E vocês vão ver que ela tem a ver com ciclos econômicos, com a questão da inflação e também com a questão de juros. E aí a gente vai trazer todas essas variáveis para o dia a dia e também para os investimentos.
E para começar, né, eu vou trazer a primeira variável aqui, que é a variável que mede a atividade econômica, que é o que a gente chama de PIB. Os economistas acabam colocando nomes sobre questões do dia a dia, né, colocando conceitos econômicos, mas nada mais é do que uma forma de nomear o termômetro. Eu só estou colocando um nome ali naquele termômetro. Nesse caso, eu estou nomeando o termômetro da atividade econômica. O PIB quer dizer, né, essa sigla, né, PIB, quer dizer Produto Interno Bruto. O que é essa medida? O PIB ele mede tudo o que é produzido dentro de um país, pode ser também dentro de um determinado estado, pode ser dentro de um determinado continente, mas geralmente a gente fala sobre PIB no país. Então, é tudo que é produzido naquele país em um período específico. Pode ser no ano ou no trimestre, é o que a gente geralmente usa. Então, quando a gente ouve falar em PIB, que é ali uma divulgação que a gente vê muito nas notícias, a gente nada mais está medindo do que quanto aquela economia cresceu, quanto produziu a mais num determinado trimestre ou num determinado ano. Eu gosto de fazer o paralelo do PIB com uma empresa, afinal de contas, a gente tem muitos clientes empresários e empresárias. É, é como se você me disse, o que a sua empresa produziu num determinado ano na comparação com o ano passado. Então, se você está falando que aquela sua empresa, vamos só para colocar aqui um exemplo simples, uma empresa que produz lápis, tá? Só para permanecer ali num exemplo bastante fácil de entender. Uma empresa produzia 100 lápis num determinado ano e no ano seguinte produziu 102 lápis. Então, você tem um crescimento ali de 2% naquela empresa. Agora, se você agregar todas as empresas do país como um todo que produziam 100 milhões de unidades de produtos e no ano seguinte produzem 102 milhões de unidades de produtos, você tem esse crescimento de 2%. Então, toda vez que a gente ouvir falar de PIB e da variação do PIB, nada mais é do que o crescimento econômico. E para mostrar para vocês, eu trouxe aqui um primeiro slide, um primeiro gráfico, que é o PIB do mundo todo, é o PIB mundial. Então, como eu falei, a gente pode medir o PIB de um país, de um continente ou do mundo como um todo. E eu estou falando aqui do crescimento econômico entre um ano e outro. E eu falei muito de crescimento econômico, mas a gente pode ter momentos em que a gente tem as economias diminuindo. É como se uma empresa que produzisse 100 lápis, de um ano para outro, tivesse um ano muito ruim e produzisse só 98 lápis. E por que eu estou mostrando isso? Porque quando a gente fala de PIB, isso sempre tem que remeter ao que a gente chama de ciclos econômicos, que são as altas e quedas no PIB. E eu trouxe o PIB mundial, porque quando a gente fala de mundo, os ciclos econômicos ficam um pouco mais claros na nossa cabeça. Eu quero destacar alguns momentos aqui. Vejam só, em 2008, a gente teve um momento em que o PIB mundial crescia de uma forma muito boa. Deixa eu até colocar meu apontador aqui. A gente tinha um crescimento do PIB, desculpa, em 2007, um crescimento do PIB que estava perto de 5% durante 4 anos consecutivos, desde 2004 até 2007. Foi um momento de abundância no mundo, teve um super ciclo de commodities, Estados Unidos estavam crescendo bastante, mas depois disso a gente teve uma crise. E o PIB em 2009 no mundo caiu 0,4%, aquela empresa que produziu menos lápis. Isso aconteceu por conta da crise do subprime nos Estados Unidos. Depois, a gente teve um outro momento de ciclo econômico bastante ruim, que foi durante a crise sanitária. A gente teve uma queda de quase 3% no PIB mundial. Afinal de contas, aquela empresa que era o mundo não conseguiu produzir porque tudo ficou fechado, a gente tinha uma dificuldade de comprar insumos, o mundo todo é como se a economia do mundo diminuísse. Mas, em seguida, no ano seguinte, o PIB mundial cresceu quase 7%. Então, só para mostrar que o PIB, né, é um conceito ali que é um termômetro da atividade econômica, ele tem altos e
baixos ao longo do tempo, isso é super comum, são esses ciclos econômicos, e ele tem a ver com quanto as empresas naquele país estão produzindo, com quanto as pessoas estão ganhando de dinheiro para consumir, com quanto o governo está gastando, tudo isso faz com que a gente tenha altos e baixos no PIB. E aqui é uma outra forma de olhar o PIB, mas a gente está olhando para o PIB brasileiro. E eu trouxe isso porque aí a gente sente até mais perto de casa esse conceito. E eu vou também destacar aqui alguns momentos. Lembra que eu falei que o mundo todo estava crescendo bastante entre 2004 e 2007? No caso do Brasil, a gente cresceu inclusive até 2008. A gente teve um super ciclo de commodities que ajuda o Brasil, afinal de contas, quando o mundo todo está precisando consumir commodities, nesse momento a China estava crescendo muito e comprando muito alimento do Brasil, a gente que é vendedor de alimento acaba ganhando bastante dinheiro e o PIB brasileiro cresce. Além disso, o PIB americano estava crescendo bastante. Quando os Estados Unidos cresce, o mundo vai junto. Depois, em 2009, a gente teve a crise do subprime, o PIB brasileiro diminuiu, a nossa empresa Brasil produziu menos. Aí depois a gente teve entre 2010 e 2013 um estímulo muito forte do governo federal. Teve uma recuperação do problema do subprime, mas o governo ficou estimulando aquela economia de uma forma muito forte. A gente chama isso de estímulos artificiais. Houve um crescimento importante, mas no momento em que acabou o dinheiro do governo e esses estímulos artificiais acabaram, a gente teve uma recessão entre 2014 e 2016. Depois a gente teve um momento de estabilidade institucional importante entre 2017 e 2019, que terminou durante o ciclo ruim, que foi o ciclo da crise sanitária. E agora a gente está vivendo mais um momento bom de PIB, em que a gente teve a recuperação da crise sanitária, acompanhado de um mercado de trabalho muito aquecido. Então, o Brasil está crescendo já desde 2021 numa toada bastante forte. Estou mostrando aqui o PIB, o PIB do Brasil também, porque no Brasil a gente também tem esses ciclos econômicos. E muitas vezes os ciclos econômicos de um determinado país seguem os ciclos econômicos mundiais, mas algumas vezes a gente tem questões internas que fazem com que o nosso ciclo econômico seja um pouco diferente. Por exemplo, o que aconteceu lá entre 2014 e 2016, a recessão, e depois entre 2017 e 2019, quando a gente teve um período bom de estabilidade institucional. Então, toda vez que a gente ouvir falar do PIB, a gente sempre tem que pensar naquele país ou naquela determinada região como uma empresa e o quanto ela está crescendo. Para vocês terem uma ideia, em 2015 o crescimento do PIB brasileiro foi de 2,3%, ou seja, a nossa economia cresceu 2,3% naquele período. Essa é a medida, o termômetro da atividade econômica. Mas tem um outro termômetro bastante importante que a gente ouve falar bastante, que é a inflação. A inflação, ela é uma medida do poder de compra daquela população, de quanto aquela moeda vale, de quanto o salário ou a renda que a gente ganha vale dentro de uma economia. A inflação é sempre a variação de preços, né, de um produto, de um grupo de produtos ou de serviços num determinado período. Então, eu posso falar, por exemplo, a inflação, vamos pensar num produto aqui, uma coisa bastante fácil de olhar de inflação. Muita gente tem o costume de ir ao salão toda semana, fazer à mão, por exemplo. E você percebe a inflação daquele produto quando você fala, nossa, há 3 anos atrás eu ia fazer à mão e custava R$ 60. Agora eu vou fazer à mão e custa R$ 80. Você está sentindo a inflação daquele produto ou daquele serviço. E você percebe o seu poder de compra diminuindo. Afinal de contas, você, com o mesmo salário de algum tempo atrás, não consegue ir ao salão tantas vezes quanto ia antes. Ou aquele salário precisa crescer para continuar abarcando os produtos e serviços que você consome. Então, ele mede, toda vez que a gente fala de inflação, é uma medida de aumento ou perda de poder de compra. E como eu falei, eu dei o exemplo
de ir ao salão, mas dá para pensar em vários exemplos. A gente que tem filho na escola, por exemplo, sente isso em uniforme. Poxa, um tempo atrás eu pagava tanto no uniforme do meu filho, agora eu pago outro valor. Na mensalidade escolar, enfim, dá para fazer várias cestas de produtos ali para a gente colocar esse sentimento de inflação. Eu peguei aqui uma cesta que acaba sendo uma cesta básica, é o nome mesmo, cesta básica, né? Que é uma cesta de determinados alimentos ali, que existe uma comparação, justamente para trazer isso, para trazer um pouco mais de ilustração, um pouco mais de cor para esse conceito. A cesta básica no Brasil, em janeiro de 2000, custava cerca de R$ 100. Essa mesma cesta básica, com os mesmos produtos, em 2026, esse dado vai até abril de 2026, custa cerca de R$ 900. Essa é a inflação, né? Aquilo lá acaba custando mais caro. E eu trouxe aqui também a variação anual, porque apesar da gente falar da inflação como um conceito de preços, né? Um preço lá em janeiro e um preço agora em abril de 2026, a gente geralmente fala da inflação como uma variação anual. Então, quanto aquele produto cresceu em relação ao determinado período. A gente pode falar, eu estou falando muito de variação anual, né? Então, eu olharia, por exemplo, abril de 2026 sobre abril de 2025, mas você pode falar de inflação mensal também. É que a inflação anual acaba comparando períodos iguais do ano, e por isso que eu gosto muito, né, muito mais desse conceito. Mas a inflação da cesta básica é só um exemplo aqui para falar de uma determinada cesta de produtos. Agora, quando a gente fala de inflação, imagina no Brasil, um país desse tamanho, com pessoas tão diferentes, né, com uma população tão diferente, como é que a gente consegue falar de inflação para o Brasil? Afinal de contas, existem grupos ali que consomem coisas muito diferentes. Para sair dessa dificuldade, o IBGE, que é o Escritório de Estatísticas do Governo Federal, criou, isso já há muitos anos, na década de 80, o que a gente chama de IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O que o IBGE faz? Ele fez lá atrás e ele faz uma revisão disso a cada 4, 5 anos. Ele pega uma cesta de consumo típica de uma família brasileira, de uma família que ganha entre 1 e 40 salários mínimos. Por que ele faz isso? Ele precisa ali de uma média. Eu sei que se você pegar a percentual de famílias que ganham um salário mínimo, percentual de famílias que ganham 40 salários mínimos, no fundo, você tem ali muita gente no meio do caminho. Mas ele faz uma pesquisa, que chama Pesquisa de Orçamento Familiar, e a partir daí faz uma cesta de produtos para conseguir comparar. E é essa cesta de produtos, a variação de preço dessa cesta de produtos, que faz com que a gente tenha a variação da inflação. E aí tem algumas coisas muito interessantes nessa cesta de produtos. Ela é revista, né, como eu falei, a cada 4 ou 5 anos. Quando eu entrei no mercado financeiro, lá nos anos 2000, a gente ainda tinha no IPCA o BIP, lembra do pager? Algumas pessoas não sabem nem do que se trata. Naquela época, aquilo fazia parte da cesta de consumo do brasileiro. Outra coisa que também estava no IPCA até pouco tempo atrás, e que agora não está mais, o telefone fixo. A gente tinha em casa. Hoje em dia, a gente tem cada vez menos telefone fixo, e ele foi substituído pelo telefone celular. Então, essa cesta é atualizada para refletir, de fato, uma cesta de consumo o mais próximo da média do consumidor brasileiro possível. E ela é medida mensalmente pelo IBGE e ela é considerada a inflação oficial do Brasil. Ela é a minha inflação? Não. Ela é a sua inflação? Provavelmente não. Mas a melhor forma de achar uma inflação oficial é procurar uma inflação média. E como é que está o IPCA, né? A gente tem o IPCA que está mais ou menos controlado, está em cerca de 4,4%, que é muito menor do que os piores momentos que a gente teve ali no pós-pandemia, que ela chegou em 12%, lá em 2015 ela também chegou perto dos 10%, ela está relativamente controlada. Até antes da guerra, ela estava inclusive desacelerando,
Mas agora, por conta do que aconteceu ali no Oriente Médio, a gente está vendo um repique de inflação. Dá para ver aqui na pontinha final do gráfico que ela começou a subir de novo, principalmente por conta de preços de combustíveis e também de alimentação. Então, o que isso quer dizer é que o brasileiro médio provavelmente vai ter um pouco de perda de poder de compra por conta do que está acontecendo lá no Oriente Médio. E como eu falei para vocês, né, a inflação do IPCA tem um grande problema, que é o fato de ser uma média. Mas a gente consegue olhar ali uma cesta de consumo um pouco diferente para alguns grupos. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Quem calcula o IPCA é o IBGE, mas o IPEA, que é um outro órgão, faz um cálculo muito interessante que é da inflação da alta renda. Por quê? O peso de determinados produtos para determinados grupos é muito diferente. Então, a gente tem, por exemplo, o peso de plano de saúde, de escola privada, de transporte por aplicativo, é muito maior na população de alta renda, porque a gente acaba pagando esses serviços à parte, do que, por exemplo, para aquele consumidor que tem uma renda mais baixa, que acaba não usando a educação privada, acaba usando a educação oferecida pelo poder público. O mesmo vale para a saúde, o mesmo vale para transporte. Então, existe esse recálculo. Para vocês verem como, quando a gente fala de inflação, a gente tem a média da inflação brasileira, mas cada grupo tem uma inflação diferente. E aí tem algumas particularidades interessantes, né? Dessa inflação da alta renda. A gente vê que a inflação da renda alta está acima da inflação do IPCA médio. Isso dá para ver também aqui nessa pontinha final do gráfico. Sabe por quê? Porque no Brasil, duas coisas estão bastante pressionadas. A primeira delas é a inflação de serviços. É escola pública, desculpa, escola privada, serviços de cuidados pessoais, médicos, todo tipo de serviço está bastante pressionado, crescendo acima da inflação. Outra coisa, os combustíveis começaram a subir bastante por conta da guerra no Oriente Médio. Isso acaba pegando quem tem carro próprio e precisa abastecer. Então, por isso, a gente sempre, às vezes é interessante olhar a inflação média, porque e aí eu já vou adiantar um pouco de conceito depois, porque a inflação média, o IPCA, ele acaba sendo referência para alguns investimentos, mas é sempre interessante olhar a nossa inflação, porque ela é referência para o que a gente precisa dos investimentos. E aí eu entro no terceiro conceito que é importante de economia para investimentos, que é a taxa de juros Selic, que acaba sendo uma medida do preço do dinheiro. O que é a taxa de juros Selic? É uma taxa básica colocada pelo Copom, que é a diretoria do Banco Central Brasileiro, e essa taxa básica ela acaba sendo uma taxa de referência para as outras taxas na economia. Ela é usada como um instrumento de controle da inflação. E de que forma que isso acontece, né? Não é uma coisa intuitiva. Como é que a gente usa a taxa de juros para controlar a inflação? Vamos dizer que a gente tem um país com uma taxa de inflação muito alta, que é o que acontecia, por exemplo, ali no final da pandemia, 2022, 2023, que a gente teve a taxa de inflação chegando acima dos 10%. O Banco Central, quando vê isso acontecendo, não só a taxa de inflação hoje alta, como os agentes econômicos esperando que a inflação continue alta lá na frente, ele aumenta a taxa de juros Selic. E como é que isso chega no dia a dia do consumidor? Quando o Banco Central eleva a taxa Selic, ela funciona como a taxa básica de juros da economia. E a partir dela, as taxas de empréstimos também são calculadas pelos bancos. Então, se a Selic aumenta, a taxa de empréstimos para as pessoas físicas comprarem apartamento, comprarem bens de valor maior, eletrodomésticos, enfim, carros, tudo isso também aumenta.
Também aumentam as taxas de financiamento para as empresas, para expandirem produção, para fazerem mais compra de estoque. Todo tipo de financiamento fica mais caro. O preço do dinheiro fica mais salgado. Isso faz com que as empresas e as pessoas físicas tomem menos empréstimos. Então, as pessoas que iam comprar carro, elas adiam aquela compra. Comprar um sofá novo, uma televisão nova, melhor fazer depois, porque a parcela está muito cara. As empresas também acabam adiando projetos. Isso tudo esfria a demanda. Toda vez que a gente tem menos demanda, isso acaba segurando a inflação. Afinal de contas, tem muita gente querendo comprar um determinado produto, esse produto aumenta de preço. Mas se a demanda por aquele produto esfria, aquele produto tende a diminuir o preço. Então, esse controle da demanda acaba ajudando na queda de preços. Importante deixar uma coisa clara também: toda vez que o Banco Central sobe ou cai a inflação, né? Porque eu dei esse exemplo de alta de inflação, mas o contrário aconteceria se a gente tivesse uma inflação bastante baixa. Toda vez que o Banco Central faz alguma coisa, né, com a taxa de juros Selic, ela demora entre 6 meses e 1 ano até completar todo esse ciclo. Então, muitas vezes, o Banco Central eleva a Selic hoje, mas a inflação demora a cair, ela cai só lá na frente, porque até que todos esses pontos sejam atingidos, isso acaba demorando um pouco. Quer ver só? Vou mostrar aqui para vocês. Lembra que eu falei que lá em 2021, 2022, a gente tinha uma inflação perto dos 12%? O Banco Central começou a subir juros ali em meados de 2021. Olha só quando a inflação começou a cair, em meados de 2022. Ela, de fato, demora para responder. Outra forma de olhar, quando o Banco Central começou a subir juros lá em 2025, desculpa, metade de 2024 e começo de 2025. O Banco Central começou a subir juros, a inflação começou a cair só no final do ano seguinte. Isso porque existe o que a gente chama de uma defasagem. E agora a inflação está caindo, está começando a ficar mais controlada, e aí o Banco Central começou a ter um pouco mais de conforto para cortar a taxa de juros Selic. E uma coisa importante de notar também: geralmente a taxa de juros Selic, ela é sempre maior do que a inflação, tá? Isso vai ser importante daqui a pouco. Somente em momentos muito atípicos, como por exemplo a pandemia, a gente tem uma taxa de juros menor do que a taxa de inflação. Mas duas coisas que eu quero que vocês guardem aqui. Primeira, a taxa de juros Selic sobe quando existe uma pressão inflacionária e ela cai quando não existe essa pressão inflacionária. E a segunda coisa, na maior parte dos momentos, a taxa de juros ela é maior do que a inflação. Em momentos típicos da economia, ela é maior do que a inflação. E aí, como eu falei, além desses três conceitos, né, inflação, juros e PIB, eu trouxe um último que eu acho importante também, que é a taxa de câmbio. Porque eu sei que ela acaba fazendo bastante diferença para os clientes daqui da Lifetime, para as clientes da Lifetime também, que têm vontade de mandar o patrimônio para fora do Brasil. Faz diferença também para quem tem gastos em dólar. Muita gente tem ali filhos que estudam no exterior, tem algum gasto, né, algum imóvel no exterior, e tudo isso tem a ver com a taxa de câmbio. Fora aquela parte muito boa que é viajar, que a gente sempre gosta muito, e quando o câmbio está pressionado, a gente acaba ficando um pouco mais receoso. E o que é a taxa de câmbio? Ela mede a relação entre duas moedas. No caso da taxa de câmbio no Brasil, a que a gente está acostumada é a que mede a relação entre a moeda brasileira e a moeda americana. Então, a gente fala, por exemplo, em R$ 5 por dólar. A gente precisa de R$ 5 para comprar $1. Se a nossa moeda se valoriza, ou seja, ela vale mais, ela tem mais peso no mercado, eu não vou precisar de R$ 5 para comprar $1. Eu vou precisar de R$ 4 para comprar $1, porque ela está mais valorizada, ela está mais parruda. Agora, se ela se desvaloriza, a gente precisa de R$ 6, R$ 7 para comprar $1. É sempre bom a gente pensar que é uma questão relativa, e ela reflete a confiança nos países, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil.
E a cada momento da história, a taxa de câmbio está sendo levada pelo que acontece no Brasil ou pelo que acontece nos Estados Unidos. Eu vou mostrar isso aqui de uma forma mais clara. Essa aqui é a taxa de câmbio, real por dólar, desde 2006. Então, a gente está olhando ali 20 anos, eu peguei aqui para a gente olhar 20 anos da série histórica. A gente tem momentos em que a nossa moeda se desvalorizou bastante. Como eu disse, você precisava de mais reais para comprar $1. Que momentos foram esses? O primeiro deles foi quando a gente teve lá em 2008 a crise do subprime. Naquele momento, apesar da gente estar tendo uma crise que vinha dos Estados Unidos, naquele momento o mundo todo foi a gente chama de fuga para a segurança. O mundo todo sofreu com a crise do subprime, a Europa sofreu, o Brasil sofreu, e aí o mundo todo foi para o dólar, porque era ali que os investidores viam a segurança. Por isso, naquele momento, o dólar se valorizou, existe uma demanda por dólar, e o real se desvalorizou. Depois a gente teve um outro momento muito ruim, mas dessa vez o problema era o Brasil. A gente teve uma crise institucional e uma recessão importante que acabou lá em 2026, desculpa, em 2016. E naquele momento a gente teve uma desvalorização da moeda brasileira. Depois a gente teve um momento muito bom para o Brasil, entre 2017 e 2019, em que a gente teve uma estabilidade institucional que fez com que a confiança no Brasil aumentasse bastante, e por isso a nossa moeda se valorizou. Aí a gente teve um outro momento ruim. Vocês estão vendo que no caso do dólar também existe uma questão cíclica bastante importante. Naquele momento, ali em 2020, 2021, que a gente teve a crise sanitária e uma má condução da pandemia, né? O Brasil demorou mais para sair da pandemia do que os outros países, a gente teve uma desvalorização da nossa moeda, uma perda de confiança no Brasil. Depois, lá em 2023, em agosto de 2023, a gente teve uma aprovação de um arcabouço fiscal. O mundo todo tinha muito medo de que as regras fiscais no Brasil fossem deixadas de lado, o que colocaria uma queda de confiança para cá, mas o arcabouço fiscal foi aprovado. Confiança no Brasil, a nossa moeda se valorizou. Aí depois, no final de 2024, a gente teve uma crise de confiança importante aqui. Lembra que o dólar chegou em 6,20 no final daquele ano, né? A gente via a moeda brasileira se desvalorizando dia após dia. Por quê? Teve uma crise de confiança em relação à questão fiscal e também ao Banco Central. E aí, no final de 2024 até agora, a gente só viu o real se valorizar. Tanto é que na última semana ele veio abaixo dos R$ 5 por dólar. E por quê? Dessa vez é porque a gente está tendo um cenário mundial de dólar fraco. A gente tem desde 2025 as incertezas relacionadas ao mundo, ao mercado financeiro, as tensões geopolíticas, todas elas vindas dos Estados Unidos. A fonte de incerteza mundial é a economia americana e a diplomacia americana, porque a forma como o presidente americano se relaciona com o resto do mundo é muito volátil e a gente não sabe como é que a economia americana vai responder a isso. Então, o dólar está mais fraco e, no relativo, a nossa moeda se valorizou. Então, é importante dizer que todas essas questões de PIB, de inflação, e da forma como as economias respondem aos estímulos, também acaba desembocando na taxa de câmbio. E por que a gente precisa acompanhar essas variáveis econômicas que eu mostrei para vocês na hora de investir? Vamos começar pelo PIB. Toda vez que a gente vê uma economia crescendo, e aí vamos colocar o exemplo do Brasil, tá? Se a economia brasileira está crescendo, isso acaba sendo positivo para investimentos atrelados à economia real. Por exemplo, Bolsa de Valores. Um dos motivos pelo qual a Bolsa de Valores brasileira está indo tão bem é porque o lucro das empresas está indo muito bem, porque a economia está crescendo. Outra questão importante para quem compra dívidas de empresas, que a gente chama de debêntures, essas também acabam tendo ali uma solidez maior, um risco menor, quando a gente tem a economia em crescimento. Outra coisa importante, se você tem, por exemplo, inflação mais alta,
E aí eu estou falando do IPCA, claro, que é a inflação oficial, mas eu estou pensando inclusive na nossa inflação, aquela inflação de alta renda, ou cada um tem a sua própria inflação. Toda vez que você tem inflação alta, você precisa olhar para os investimentos com um pouco mais de cautela, porque a gente precisa buscar nesse momento investimentos que preservem o poder de compra. Por exemplo, investimentos que os bankers chamam IPCA+, que é o IPCA, que nada mais é do que a inflação, mais alguma coisa, mais um rendimento, vamos dizer assim, um rendimento extra, que os economistas chamam de rendimento real. Ou seja, você está tendo um rendimento da sua carteira acima da inflação. Você corrige o seu poder de compra e ganha um pouco mais. Isso é bem importante, tá? Falar de rendimento real é super relevante para preservar o poder de compra e, de fato, ter um rendimento que faça com que a sua carteira se expanda. Outra questão importante, toda vez que a gente tem a Selic alta, como a gente está tendo agora, apesar da gente estar num ciclo de queda na taxa de juros, a Selic está num patamar historicamente alto. Isso acaba sendo positivo para a renda fixa. Os ativos atrelados à renda fixa geralmente são cotados em percentual do CDI. Toda vez que vocês ouvirem falar em CDI, a tradução automática deveria ser Selic. É muito próximo, não é exatamente a mesma coisa, mas é próximo o suficiente para a gente entender que percentual do CDI é um percentual da Selic. Então, se você está com a Selic alta, esses investimentos em renda fixa também são bastante positivos. E toda vez que a gente tem um período de incerteza grande na economia, a gente tem um aumento da volatilidade dos ativos, mesmo que seja um aumento temporário. E é o que a gente está vivendo hoje. Vocês repararam que todos esses itens que eu coloquei aqui do lado esquerdo são itens que têm a ver com o que a gente está vivendo hoje. A economia brasileira segue crescendo bastante, perto de 2%, depois de crescer acima de 3% desde o final da pandemia. A inflação, ela estava caindo, mas como eu mostrei para vocês, provavelmente a gente vai ver algum repique ali em relação ao que a gente tinha de inflação até antes da guerra. A taxa de juros Selic está bastante elevada, ainda que esteja num patamar, numa tendência de queda, ela está num patamar historicamente alto, e a gente tem muita incerteza vinda lá do Oriente Médio. Então, a gente está num momento em que a gente tem o rendimento positivo para investimentos atrelados à economia real. A gente precisa buscar investimentos que preservem o poder de compra, ou seja, que entreguem um rendimento acima da inflação. A renda fixa está bastante positiva, mas como eu falei, o crescimento da economia faz com que a renda variável, né, ações listadas em bolsa, também sejam positivas, e existe um aumento temporário da volatilidade. Então, acompanhar a economia, né, acompanhar o que acontece no dia a dia da economia é muito importante para investir, mas não responde todas as perguntas, né? Porque no fundo você se pergunta assim: bom, tá, entendi, a gente está com inflação alta, Selic elevada, incerteza, mas onde é que eu coloco o meu dinheiro? E aí eu quero fazer um gancho com uma coisa que a Fê falou logo no começo, que eu acho muito importante, que é investir a partir da perspectiva de futuro da nossa cliente. Não adianta você só perguntar onde você vai investir, mas é importante se perguntar para que você vai investir. Definir os objetivos é a primeira coisa. Você precisa, então, antes de acompanhar, quer dizer, faça em paralelo. Eu ia falar antes, mas seria bom fazer em paralelo. Ao mesmo tempo que você acompanha a economia para investir, para tentar entender, né, para onde vão os investimentos, é importante entender qual é o objetivo de investir, qual é o momento da vida. Vou dar um exemplo meu. Se eu colocar meus objetivos aqui, mais da metade deles tem a ver com meu filho, né? Deixar um patrimônio para ele, ter dinheiro para pagar a escola dele, depois a faculdade, mas isso depende do meu momento de vida. Será que eu quero ter outro filho e eu posso alocar um determinado patrimônio só para o primeiro, ou eu vou ter que guardar um pouco de dinheiro para o segundo? Quanto tempo eu ainda tenho no mercado de trabalho para fazer esse aporte? O momento de vida ajuda a construir
os objetivos. E a Fernanda sabe disso melhor do que ninguém, né, Fê? E também o quanto que eu tenho de tolerância a risco. Será que eu, Marcela, sou uma pessoa que quero arriscar meu patrimônio? Arriscar não é a palavra correta, eu peço desculpas. Será que eu, Marcela, sou uma pessoa que que consigo colocar o meu patrimônio num ativo mais volátil ou menos volátil? Especialmente no momento como a gente está. A partir daí, sim, a gente começa a fazer o que eu chamo de asset allocation, que a gente chama de asset allocation aqui na Lifetime, que é colocar o investimento dentro de cada caixinha, de acordo com as tendências que a economia traz para a gente, para de fato chegar no investimento. E aí eu não respondi a tal da pergunta onde que eu coloco o meu investimento a partir do que está acontecendo na economia. A resposta, ela nunca é uma resposta única que eu posso dar para várias pessoas ao mesmo tempo, né? Ela tem que ser uma resposta bastante individual. E é importante acompanhar a economia também, porque a economia dá para a gente tendências do que pode acontecer. E tendências, inclusive, de possibilidades ruins para os investimentos. Se o cliente não gosta, por exemplo, de volatilidade, a gente precisa proteger aquela carteira de volatilidade. E muitas vezes a resposta está na diversificação. Então, acompanhar a economia também mostra para a gente que muitas vezes vários produtos, várias classes de ativos podem ser vantajosas para um determinado momento da economia. E aí eu vou recuperar o slide que eu mostrei agora há pouco. Renda variável está numa toada boa, renda fixa também está bastante atrativo, custo-benefício. A gente tem que proteger de volatilidade. Então, construir uma carteira com base em perspectivas de futuro e também com base no que a economia está nos mostrando é sempre importante, né? E essa diversificação acaba levando a gente a colocar muitas vezes, né, os ovos em várias cestas diferentes, porque isso ajuda a gente a navegar em certeza, não depender de um único cenário, afinal de contas, a gente não consegue adivinhar o futuro, a gente consegue traçar tendências para conseguir alocar melhor o patrimônio e a gente combina ativos ali que podem reagir de forma diferente a diferentes cenários e proteger esse patrimônio. Tá? Então, acompanhar a economia é muito importante. A gente viu aqui, né, como essas coisas têm relação com os investimentos, mas, né, investir está ali dentro de... Isso é só um pedaço dentro de um grande arcabouço, e por isso mesmo que há uma série de encontros que a Maíra e a Fê estão fazendo para educação financeira nesse programa do Lifetime W. E aí, só para terminar, né, dado que eu falei de economia aqui por bastante tempo, o que a gente precisa acompanhar de questões econômicas mais relevantes, então, em 2026, né? Principalmente olhando aqui para o segundo semestre. Primeira delas, geopolítica e geoeconomia. De que forma o presidente americano vai continuar tratando as tarifas, que foi um assunto monotemático de 2026, e a questão dos conflitos no Oriente Médio, desculpa, assunto monotemático em 2025, e a questão do Oriente Médio em 2026, né, que é o assunto monotemático do ano. Por que isso é importante? Porque geopolítica e geoeconomia impactam a inflação, a gente está vendo como os combustíveis reagiram no ao conflito no Oriente Médio e também impactam a economia. A economia americana continua muito bem, crescendo bastante, mas a inflação nos Estados Unidos está bastante alta. E provavelmente por conta disso, o Banco Central americano vai deixar a Selic deles, né, que chama Fed Funds, num patamar bastante elevado por bastante tempo. Então, como é que a economia americana vai reagir a essas questões da geopolítica e da geoeconomia? Eu mostrei para vocês lá em 2007, 2008, quando os Estados Unidos teve uma recessão, o mundo todo entrou em recessão. Então, o fato da gente saber que a economia americana está crescendo, isso dá até um pouco de alívio aqui para a economia brasileira. Além disso, tem uma questão importante que não é tanto econômica, mas impacta na economia, que é a questão da política. A gente tem esse ano eleições. Lembra que eu falei da crise de confiança que impactou o dólar lá no final de 2024?
Isso era porque todo mundo estava com muito medo de como seria a política econômica, a política fiscal, se o governo ia gastar bastante, ou até mesmo a composição do Banco Central, que é aquele órgão que decide a taxa de juros Selic a cada 40 dias. Se quando a gente fala de eleição, a gente fala também sobre política fiscal nos próximos 4 anos e política monetária, Banco Central, nos próximos 4 anos. Então, isso é algo que a gente vai ter que olhar ao longo desse ano. Parece que a eleição ficou um pouco de lado, porque afinal de contas a gente tem um conflito importante, mas isso também vai ser importante. E eu coloquei aqui política no Brasil e nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem uma eleição em novembro desse ano, que eles vão renovar o Congresso americano. Essa eleição chama Midterm Election. E a renovação do Senado e da Câmara americana vão ser bastante importantes para a gente ver como é que o presidente americano vai conseguir governar nos 2 últimos anos do mandato dele. Além disso, de que forma tudo isso vai afetar o ciclo de juros no Brasil? Será que vai ter inflação por causa do ciclo geopolítico? Será que o câmbio vai ficar onde está, mesmo num ambiente de eleição? Porque quando o câmbio sobe, a inflação também tende a subir. Afinal de contas, tem várias coisas que a gente compra que são indexadas em dólar. E para terminar, como é que a nossa economia vai responder a todos esses cenários ali, né? A todos esses outros fatores, tanto a geopolítica, quanto a economia americana, política tanto aqui quanto lá fora, e ao ciclo de juros. E vocês veem que eu coloquei uma flecha aqui, aí eu quero retomar uma coisa que eu falei para vocês lá no começo. A economia, ela olha a forma como os agentes usam recursos escassos. E ela olha a interação disso tudo. A interação desses fatores econômicos, ela sempre se realimenta. Então, quando um fator econômico muda, provavelmente ele tende a mudar os demais. Então, essas flechas estão aí de propósito, porque eles podem ali mudar um ao outro durante esse ano, tá? E é isso que eu tenho para apresentar hoje. Eu não sei se tem alguma pergunta no chat. Eu esqueci de falar para vocês no começo, peço desculpas. Se tiverem alguma pergunta, podem mandar no chat. Eu escrevi no chat, Marcos, tá tranquilo, que podiam escrever obrigada. no chat. A gente teve o comentário da Mariana falando que é muito válido falar sobre Selic, principalmente pelo lançamento do novo produto do Tesouro, com resgate em 24 horas. A Célia falando da importância também de ter noção de macroeconomia para entender os impactos no nosso dia a dia e elogiando a explanação. E a Mila colocando que antes de 99 o câmbio era fixo e que todos esses assuntos abordados também influenciam nos investimentos, né? E o perguntar o para quê que você falou no final, né? Uma ótima pergunta, porque é fundamental para estar sempre alinhado com os objetivos. A Tatiana acabou de perguntar que qual que é o melhor benchmark para os investimentos, se é CDI ou IPCA, ou se os dois dependem da carteira. A resposta é depende, né? O pessoal brinca que economista sempre responde depende, né? Então eu vou me aproveitar disso, mas depende por quê, né? É importante explicar o porquê. É sempre bom conversar com o banker a respeito desse benchmark. Eu gosto do benchmark do IPCA, porque ele tem ali é, ele mostra para você que você teve uma correção do poder de compra, e geralmente quando o benchmark é IPCA, ele é IPCA mais alguma coisa, né? Então, você teve uma correção de poder de compra e o rendimento que a gente chama de rendimento real. Então, eu gosto desse benchmark por conta disso. Mas, por outro lado, a maior parte dos indexadores de mercado estão em CDI. Então, ele acaba sendo uma medida um pouco mais fácil. Então, na verdade, tem que ser conversado, porque dependendo da carteira, não adianta colocar IPCA mais se o benchmark da maior parte dos ativos está em CDI. Então, tem que conversar mesmo. Eu gosto das duas, a depender da questão, mas também é possível fazer o seguinte: se o benchmark é em CDI, dá para pedir para o banker
uma vez que ele diga assim, olha, você teve um rendimento na carteira ali de 15% nesse ano, dá para pedir para o banker, então tá bom, quanto isso está acima da inflação? Então, mesmo que o benchmark não seja acima da inflação, você pode olhar aquilo com o olho de enxergar acima da inflação, porque aí você tem o melhor dos dois mundos, né? Tem um benchmark mais fácil de mercado, mas você também consegue olhar em relação ao poder de compra. Muito bem. Aí, só por último, tem a Patrícia, que está perguntando como você vê a expectativa de baixar a Selic com o governo gastando tanto, que ela não vê como baixar, mas quer ouvir a sua opinião. Eu concordo com ela. O gasto do governo, né, a política fiscal que a gente chama de expansionista, acaba fazendo com que exista aumento da demanda num determinado país. Então, se o governo tem uma gama muito grande de programas de transferência de renda, crédito subsidiado, isenção de impostos, isso faz com que as pessoas, no final das contas, tenham mais dinheiro para gastar. Quando isso acontece, isso acaba gerando inflação naquela economia. E mesmo que o Banco Central deixe a taxa de juros Selic num patamar bastante elevado, você tem como se fossem duas forças opostas, né? A política fiscal impulsionando a demanda e a política monetária tentando conter essa demanda. Então, por conta disso, a taxa de juros Selic precisa ser ainda mais alta, que é o que acontece de fato no Brasil. E a política fiscal, ela funciona como um limitador à queda na taxa de juros. Então, a expectativa é de que o Banco Central continue baixando os juros, mas de pouco em pouco, de 0,25 em 0,25. Seja por conta da política fiscal, que faz com que a velocidade de queda seja menor, seja também por conta do problema da guerra, que é inflacionário. Você tem um choque de commodities lá no Oriente Médio, porque é por lá que passa boa parte da produção de petróleo e de fertilizantes. Se o petróleo está mais caro no mundo, os combustíveis acabam ficando mais caros. Então, você tem ali possibilidade de inflação mais alta e política fiscal expansionista que pressiona a demanda e também gera inflação. Então, por conta disso, a taxa de juros que saiu de 15% provavelmente vai ficar em 13%, um pouco mais do que 13%. Ou seja, vai ter uma queda muito tímida e a política fiscal tem muito a ver com isso, com certeza. O ideal seria que o Brasil tivesse um horizonte fiscal mais previsível, ou seja, que o governo gastasse menos e gastasse melhor, principalmente gastasse melhor, porque daí a gente teria certamente uma taxa de juros também um pouco mais baixa. Muito obrigada, Mar. Eu acho que a gente tem muita pergunta ainda no chat. Queria ficar aqui mais umas 2 horas para para Marcela poder esclarecer tudo, mas acho que a ideia é ter 1 hora de conhecimento. Aí a gente vai voltar nesse assunto. A Marcela tocou num ponto extremamente relevante, né, Mar, de propósito, de quais são os objetivos de cada investidor. Eu acho que a gente vai trazer o conhecimento e a gente vai além, falando sempre da clínica financeira.